Nós vamos tratar agora do evento, 11º evento da Hospital Med, evento já consolidado aqui no Recife, no estado de Pernambuco, evento consolidado no Nordeste, é um dos maiores eventos da América Latina. E para falar um pouco hoje nesse encontro, a gente vai bater um papo com Marcelo Barbosa, vamos conversar com o Carlos Klein, vamos conversar com a Vanessa Silva, para tratar dos respectivos assuntos sobre a participação dos mesmos na Hospital Med 2023. Vanessa, boa tarde, boa noite, bom dia, quem acompanha a gente nas redes sociais e na internet, e obrigado pela presença aqui conosco. Obrigada a vocês, é um prazer estar de novo com a CBN, boa noite, boa tarde, bom dia a todos os ouvintes. Legal, muito grato pela atenção. Carlos, tudo bem, Carlos? Obrigado aí pela participação no nosso debate. Tudo ótimo, tudo bem também. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. Obrigado. Uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado. Marcelo Barbosa. Marcelo, tudo bom, Marcelo? Tudo ótimo, Aldo. Boa noite, bom dia e boa tarde também boa para tarde. todos que nos ouvem. Muito todos os bem. ouvintes. Permitam-me, Marcelo, permita-me o Clay começar o bate-papo com a Vanessa, né, a presença feminina única aqui nesse nosso bate-papo. Claro. Não é? Então, Vanessa, vamos falar um pouco da participação da Hospital Med, um pouco dessa biotecnologia aplicada à saúde. Quem está vendo a gente agora, quem está ouvindo a gente agora, o que é que pode esperar dentro do evento Hospital Med? Perfeito. Bom, essa é a quinta edição, né, que a associação participa em conjunto com as suas associadas, né? Esse ano vem ainda mais especial, né? Além de apresentarmos os produtos e serviços e tecnologias que estão no mercado, nós trazemos uma fala, né? Inclusive no nosso 5º Fórum de Inovação aí, juntamente com o setor público e também as universidades e centros de pesquisa do Nordeste, para apresentar os cases de sucesso. Então, nesses últimos anos, nós avançamos, né, com o desenvolvimento de tecnologias no Brasil. É uma bandeira que nós estamos defendendo aí, junto com as empresas do setor, né? Trazendo inovação e essa dependência tecnológica que nós sofremos durante a pandemia, a gente está mostrando agora que nós conseguimos ter um país mais soberano, desenvolvendo soluções aqui, fabricando aqui no país. Então, essa é a novidade, mostrar um pouco do como a biotecnologia pode ser útil aí na área da saúde humana. É legal. Você sabe, Vanessa, outro dia eu conversei com a secretária de saúde aqui da capital pernambucana e o Recife, durante o processo de pandemia, 2020, a tecnologia foi uma aliada importantíssima aqui da Secretaria de Saúde, porque foi desenvolvido um aplicativo, que é o Conecta Recife, onde você, acho que você conhece, né? Sim, acompanhamos, participamos, sim. É importante, onde você marcava, onde tinha um controle, assim, uma coisa impressionante. E a gente fica se perguntando assim, Marcelo, Carlos, Vanessa, por que a gente, em pleno século XXI, com tanta tecnologia, né, olha aqui, vocês quatro, vocês três, os quatro batendo papo, por que a gente não tem um prontuário eletrônico geral? Por que o paciente do SUS que é atendido em uma cidade, se vai para outra cidade, não tem esse prontuário eletrônico, não tem essa informação? Por que nós somos ainda tão atrasados? É uma questão política, é uma questão de vontade? Quer dizer, isso a gente se pergunta muito, sabe, Vanessa? Pois não. O que eu vejo? Na verdade, nós temos ferramentas aí capazes de serem utilizadas pelas indústrias brasileiras, né? Eu vejo, sim, uma certa dificuldade das instituições, principalmente na área da saúde, que é o mercado consumidor, é o mercado público, né? Os hospitais, de saírem daquele modelo que só se pensa em licitação, e normalmente com o menor valor se compra alguma tecnologia, um produto para ser ofertado. A gente tem visto, né, que está tendo uma mudança, inclusive numa forma geral, né, nos hospitais e clínicas, para que o paciente ou para que a própria gestão hospitalar seja mais efetiva. E isso não só com prontuários, né? A gente vem aí falando um pouquinho da área de biotecnologia, como que ela está presente na vida do cidadão, né? Com os testes rápidos, inclusive, né? Os chamados point of care, que hoje é uma tendência, na verdade, mais forte mundial, e no Brasil já vem com essa, né, essa novidade, vamos dizer assim, é o que a gente traz um pouquinho aí para o Hospital Med. Legal. Clay, vamos entrar um pouquinho nessa questão, quando a gente vem para o cenário Nordeste, quando a gente fala em aceleração, desenvolvimento aí de startups de saúde, como é que você está enxergando hoje esse mercado
Nordeste. Nordeste é uma região, infelizmente, no Brasil ainda tida como muito pobre, não é, Marcelo, Vanessa? Mas, aos poucos, o Nordeste desponta para algumas coisas interessantes do ponto de vista de saúde, por exemplo. Qual é a avaliação? Que visão tem você nesse momento do Nordeste dessa configuração, Carlos? Ok. Mas, então, o Nordeste, sem dúvida, é uma grande fronteira, né, a ser desbravada em termos de levar saúde para toda a população. A gente tem desafios na saúde brasileira como um todo que se retratam no Nordeste da mesma maneira, né? Eu sempre gosto de trazer alguns números que são super desafiadores da saúde brasileira como um todo. A gente tem uma população de um pouco mais de 200 milhões de habitantes, e cerca de 23% dessa população tem acesso a planos de saúde, e o número complementar, 77% da população, usa o SUS. Só que o SUS consome apenas 40% do orçamento da saúde do Brasil, né? 60% do gasto em saúde no Brasil é consumido pela saúde privada. Então, a gente tem uma desproporção, né, onde 23% da população consome 60% do orçamento, e 77% da população consome 40% do orçamento. Então, isso traz uma realidade de muitos desafios. Provavelmente a gente tem desperdícios na área da saúde privada e a gente tem enormes desafios na área da saúde pública. O tema que tu trouxeste antes, né, da interoperabilidade dos dados, é um grande desafio a ser vencido. Né? A saúde tem desafios básicos a serem vencidos. E nós temos um outro agravante, que é dos quase 6 mil hospitais que temos no Brasil, dos hospitais que são, vamos dizer assim, privados mesmo, aqueles que são filantrópicos, né, mas privados, nós temos cerca de 85% desses hospitais dão prejuízo, ou seja, não tem retorno nenhum. Caramba, 15%, 85%, Carlos? Isso. E 15% dão resultado, sendo que 5% estão ali numa faixa de entre resultado e prejuízo, né? Um ano prejuízo, um outro ano resultado. Então, a saúde, esses números trazem para nós, de uma maneira global, que a saúde tem desafios enormes no Brasil todo. Talvez, eu não tenho recorte por região desses números, né? Mas talvez no Nordeste seja um pouco mais desafiador, né? Porque talvez a penetração da saúde privada seja um pouco menor e aí torna as coisas um pouquinho mais difíceis, mas nós temos cenários desafiadores. Sem dúvida, a gente tem um grande desafio de transformação digital da saúde, de trazer tecnologias mais baratas que melhorem o acesso à saúde. Mas temos uma série de coisas que podem ser feitas na saúde que não dependem de tecnologia e de investimento, né? Dependem de educação, de treinamento, de modo de operação, né? Que seja trabalhar com times multiprofissionais, colocar o paciente no centro, né? Porque nem sempre o paciente está colocado como centro das atenções, às vezes tem outras coisas que estão colocadas ali. E a gente entende que a conexão com as startups é um grande caminho para mesmo esses hospitais que operam no prejuízo e os hospitais que têm resultado acessarem a inovação, né? Tem se mostrado modernamente, entendendo o processo de inovação via inovação aberta, que a conexão com startups é uma das grandes fontes para se fazer isso. Por isso que existe, né, a Star Health dentro do Hospital Med, e por isso que nós estaremos lá fazendo a batalha das startups, que é fazendo um concurso de startups. Vamos selecionar entre as startups expositoras 10 para concorrer dessa batalha, vamos fazer as eliminatórias, e a grande vencedora receberá, né, um investimento de R$200 mil da Venture, junto com o programa de aceleração, para que a gente possa levar esse negócio a um patamar superior. Que bom. Você sabe, Carlos, quando você falou aí eu toquei nesse assunto de como a gente ainda não tem esse prontuário eletrônico, qual é a dificuldade disso, hein, Carlos? É vontade política ou perpassa por outros caminhos? Tudo na saúde é complexo, né? Eu acho que tem um pouquinho de vontade também, mas tem também enxergar onde estão os benefícios disso, né? A saúde tem essa triangulação de o cliente, o prestador de serviço e o pagador, né? Então, às vezes, esses interesses estão desalinhados, a gente não consegue resolver e encaminhar soluções porque não consegue balancear os interesses e alinhar todos eles. E a interoperabilidade de dados é um deles, né? Porque ele acaba beneficiando as ineficiências, né? O grande da falta da interoperabilidade é que, às vezes, um exame é repetido várias vezes, né? Isso beneficia o prestador de serviço que está
prestando aquele serviço, né? Quando o paciente, na verdade, já fez aquele exame num outro lugar, mas foi consultar em outro lugar. Então, mas eu acho que uma coisa que a gente já começa a ver sendo discutida cada vez mais, é um tema que aqui, eu estou em Porto Alegre hoje, então aqui em Porto Alegre já tivemos algumas provas de conceito que foram implementadas, conectando hospitais, o serviço público, conectando o prestador, plano de saúde, para começar a fazer os testes de interoperabilidade. E nós, Venture, agora tivemos, semana passada, uma feira que é, vamos dizer assim, prima e irmã aí da Hospital Med, é uma feira regional. Tivemos uma batalha das startups, e casualmente a startup vencedora, chama EDOC, recebeu o cheque de R$200 mil, ela justamente é uma carteira digital de dados para o cidadão, né? O cidadão ter todos os seus dados numa carteira digital, né? Seria o Open Health, né? Ter todas as suas informações ali, para quando ele for consultar com o médico, ele não precisa lembrar do exame que fez ou não fez, qual foi o resultado, tem tudo ali à disposição do médico. Legal. Vamos falar dessa batalha aí que está sendo tão falada aí, Marcelo. 200 mil reais, Marcelo? Esse nada mal, hein, Aldo? Vai sair do seu bolso, é? Vai sair sim. Sai um pouco, né, Klein? Isso. Então, Aldo, esse ano, né, nós estamos mais uma vez lá com a Star Health Innovation, que é a grande área de inovação em saúde da Feira Hospital Med. Nós temos anualmente um compromisso e o propósito de levar a todas as startups, não só uma conexão direta para o mercado de saúde, a própria Feira Hospital Med, ele possibilita, né, essa conexão com toda a indústria, mas também um contato direto com diversos fundos de investimentos, tanto aqui no Brasil quanto fora, como na Europa, por exemplo. Então, desde o ano passado, nós estamos com essa parceria com a Venture. O Klein, ele sempre é um cara muito ativo, está sempre conosco. E esse ano nós estamos inovando na premiação. Faremos novamente a Batalha das Startups, estaremos selecionando 10 das startups inscritas em toda a Ilha de Inovação, e a vencedora sai com um cheque nada mal de 200 mil, hein, Aldo? Dá para resolver algumas coisas, né? Poxa, ou para começar um grande negócio, né? Agora, sem Marcelo, dúvida. Eu queria que você detalhasse um pouco de que forma essa batalha acontece. Para quem está assistindo, ouvindo a gente agora, qual é o processo, como é a dinâmica para que funcione o evento? Tá bem. Nós recebemos diversas startups, tá, Aldo? Varia ali, no último ano nós tivemos quase 40 startups inscritas. Brasil, E em Brasil, inclusive a vencedora da batalha foi uma startup lá de São Paulo. Uhum. Então, dentro de todas as inscritas, nós fazemos um filtro. O Klein, junto com toda a sua equipe, ele faz essa acurácia de projetos realmente inovadores, com propósitos, que tenham um bom modelo de negócio definido e que atendam a um pré-requisito que é resolver um problema, em especial da população. Como ele falou da última batalha com a startup vencedora EDOC, que consegue centralizar ali todo o prontuário. Então, a partir desse filtro, ocorrem competições de pitches, cada startup faz a sua apresentação, existe uma banca de jurado que avalia entre vários pilares, vários critérios, e vai ocorrendo umas eliminatórias, né, como se fosse aquela oitavas de finais da Copa do Mundo. Então, a cada dia existem sessões que vão tendo uma competição dos pitches, e vai sendo feito um filtro daqueles de maior potencial até chegarmos na startup vencedora. Entendo. Uma curiosidade, Marcelo, nós somos aqui um polo de tecnologia, né? Certamente, sim, a Vanessa e Carlos conhecem o Porto Digital. Com certeza. Né? Do Porto Digital surge muita coisa para a saúde? Surge, Marcelo? Surge bastante, tá, Aldo? E algo que tem nos alegrado bastante é que o Porto Digital de Recife, ele tem desenvolvido uma célula de health, tá, específica para conhecer e fomentar as inovações na área de saúde aqui da região. Então, isso ajuda todo o ecossistema, né? Em Recife, nós temos um dos maiores polos de saúde do país. E, como o Klein falou, o Nordeste como um todo, ela é uma região a ser muito desbravada ainda. Então, a partir do momento que eu chego junto ao Porto Digital, que é um polo de tecnologia bem expressivo, e hoje ele tem uma célula de health dentro de um dos maiores polos de saúde do país, a curto prazo, o que a gente extrai disso, sem dúvida, são projetos bem interessantes, inovadores, para, de repente, resolver até essa questão do prontuário eletrônico unificado, né? Você tem falado aí, trazendo
Eu queria, desculpa atravessar, mas nós estamos num bate-papo aqui. Acho pois que não, Carlos. dá para atravessar, né? Pois não, por favor. Fica à vontade. Eu acho que vale destacar, né? O Porto Digital, sem dúvida alguma, é um dos parques tecnológicos mais desenvolvidos e maduros do Brasil, né? A gente aqui no Sul tem uma admiração enorme pelo trabalho que o núcleo gestor do Porto Digital faz. E sem dúvida alguma, né? Então, a gente tem aí startups que a gente já viu, já participaram de outras edições e com as quais a gente já interagiu na área da saúde, que são fantásticas, né? E tem algumas que já cresceram, já nem são mais startups, né? Já estão maduras. E eu acho que até essa iniciativa, né, que começou há mais de 20 anos com o Porto Digital, já se disseminou e a gente já tem na cidade outros polos, né, de desenvolvimento de saúde. Isso é que é bacana, né, que as coisas não fiquem em um lugar só, mas que as coisas cresçam e se espalhem, né, e que a gente tenha, quanto mais gente envolvida nisso, melhor, né, mais resultados teremos. Mas, sem dúvida, acho que o Porto Digital fez um trabalho original, super importante, né, e que deve ser lembrado e valorizado. Perfeito. Certamente. Pessoal, deixa eu só pegar aí, quero ouvir os três, porque está tratando bem aqui de tecnologia. Não dá mais para dissociar saúde e tecnologia, Vanessa? Não dá mais. E eu até queria pegar o gancho da sua pergunta anterior com essa agora, informar o seguinte, que nesse ano, dia 3 de abril, o governo federal lançou um decreto-lei justamente para mudar essa questão da política pública na área da saúde brasileira, né? Então, é o G6 que está vindo aí, né? Inclusive a Biotech foi convidada para compor esse comitê, né, em Brasília, para justamente defender todo esse acesso que a população tem que chegar, né, tem que ter esse acesso à tecnologia, mas que ela seja utilizada. Não tem como falar de saúde sem tecnologia, esse assunto já é muito antigo no mundo, mas a gente só, como país, né, prestou atenção, infelizmente, após a pandemia, ou felizmente agora. Então, associar isso, de fato, sem dúvida, ainda mais porque a população quer resultados precisos, mais rápidos e mais confiáveis com qualidade. Tem que ter tecnologia. Sem dúvida. Só para... A gente ainda está discutindo, né, Marcelo, essa questão de telemedicina, o Congresso ainda vai para um lado, vai para o outro, umas coisas assim, meio que óbvias. Diga, Marcelo. Exatamente. O lance é que o Covid, ele desencadeou, né, essa imersão da tecnologia de uma forma muito forte, isso em âmbito global, junto à área de saúde. E logo na saída dele, a gente falava muito em telemedicina, o que era, de fato, algo novo. Exato. Mas do Covid para cá, isso não tem muito tempo, a tecnologia ela muda de uma forma rápida e muito constante. Então, hoje, o que é que a gente olha para o futuro da tecnologia? É algo muito voltado para a área de inteligência artificial e machine learning, onde ajuda exatamente nessa questão que a Vanessa trouxe, que é aquele diagnóstico mais rápido e preciso. E junto com isso vem o desafio de trazer isso de fato para a grande população, como o Klein falou, uma grande parte dela ali está dependendo de hospitais públicos que carecem de N recursos, tem uma série de burocracias, e aí é onde entra toda a magia da inovação, os seus desafios, de pegar uma tecnologia nova, disruptiva, com grande índice de acurácia, em cima de inteligência artificial, são tecnologias complexas, machine learning, que é o aprendizado de máquina, e transformar isso em solução acessível à população, sabe? Aquela solução de fato ali, usando a tecnologia a favor da saúde de forma democratizada, né? E você vê essa coisa da tecnologia, viu, Clay, Vanessa e Marcelo? No setor público, onde a gente sabe, e o SUS padece em muitos setores, em muitas cidades, o médico está lá usando a tecnologia como? Ele pega, faz a foto pelo WhatsApp, manda para o outro colega em outro local e tem uma opinião diversa. Quer dizer, não dá para fugir disso, né? Não tem como, né, Clay, Marcelo? Isso foi o que eu vi recentemente. Nós estávamos na UFPE, junto ao Centro de Informática, ouvindo as dores do Hospital das Clínicas. E acontecia exatamente isso, quando se falava em transplante de órgão. Então, o médico ele recebia, de fato, a foto de um órgão, ele dava um zoom, olhava, analisava e dizia, ok, dá para seguir. Tá? E ele dizia, como é que eu resolvo isso? Que às vezes isso chega de madrugada, eu ainda estou voltando ali ativa, né, saindo de um sono. Então, como é que eu resolvo isso? A tecnologia com inteligência artificial e o aprendizado de máquina, como machine learning, ela já consegue atuar entregando um nível de acurácia mais ágil ali para o médico, né? Perfeito.
Carlos, quer comentar, Carlos, algo sobre essa questão? Eu complementaria, assim, que acho que a gente está vivendo um momento singular, né, de amadurecimento tecnológico e convergência tecnológica, né? Ou seja, a combinação de tecnologias que começam a nos permitir coisas que nós não fazíamos antes. Então, acho que é normal que apesar de não ser recomendado pelo Conselho de Medicina, por causa da proteção dos dados, é normal que os médicos eventualmente troquem informações pelo WhatsApp, que talvez hoje a gente não tenha uma ferramenta, né, que faz tão parte do nosso dia a dia quanto essa ferramenta, né? Eu acho que eu não conseguiria mais viver sem o WhatsApp, né? A gente agora, os arquivos a gente guarda ali numa conversa do WhatsApp, as fotos estão numa conversa do WhatsApp, está tudo ali, né? Então, mas isso mostra, né, uma linha, né, um caminho que a gente vai seguir, que existe, né, um canal de comunicação que precisa ser potente, precisa ser capaz de fazer isso. Agora cabe a nós, né, criar os ambientes seguros para que a gente possa levar isso para mais gente a um custo cada vez menor, porque a gente sempre tem esse desafio que a saúde sempre trouxe inovação em termos de qualidade, mas sempre trouxe mais custo junto, né? E eu acho que agora a gente tem o desafio de buscar alternativas que agreguem valor, mas reduzam o custo, porque nós precisamos urgentemente reduzir o custo para levar mais saúde para mais gente. Perfeito. Só para você ter uma ideia, tá, Aldo, complementando aí essa fala do Klein, quando a gente olha para a complexidade dessa acurácia de uma análise através da inteligência artificial dos dados, existe um outro fator muito, muito complexo, que é justamente a proteção e segurança desses dados, né? Quando a gente olha para a LGPD, os dados de saúde são os dados mais sensíveis hoje. E os prejuízos diante de um vazamento são algo terríveis. Então, isso é algo que compõe toda a complexidade da entrega da tecnologia no final. Sem dúvida. Bom, nosso tempo acaba. Certamente vamos nos encontrar no Hospital Med. Obrigado, Marcelo Barbosa. Até o próximo encontro, hein, Marcelo? Obrigado, Aldo. Obrigado, amigos. Obrigado a todos os ouvintes. Muito obrigado. Carlos Klein, obrigado pela atenção, Carlos. Obrigado, meu caro. Nos vemos no Hospital Med. Um grande abraço. Vanessa obrigado Silva, aos ouvintes. Obrigado, Vanessa, pela gentileza. Obrigada a vocês. Até breve. Sempre um prazer. Que legal. Muito obrigado. Conversamos com Marcelo Barbosa, Carlos Klein, Vanessa Silva, Hospital Med 2023.